professor Sobrinho. Hã? Olá, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Café Elétrico, terceira edição, que abordará temas relacionados à engenharia pós-pandemia. O Café Elétrico é uma webconferência promovida por docentes do Colegiado de Engenharia Elétrica da UFOB-CMBJL, que busca fomentar a discussão de temas relevantes para o processo de formação do estudante do curso de graduação de Engenharia Elétrica e demais cursos da UFOB Comunidade Externa. Em sua terceira versão, o Café Elétrico apresenta a temática de engenharia pós-pandemia, apresentando análises da importância de múltiplas áreas da engenharia e uma breve perspectiva pós-pandemia. Queremos agradecer toda a comunidade da UFOB, que já se faz presente, e também a comunidade externa, representada por instituições públicas e privadas do país, como o SENGE, Univasf, UNEB, Petrobras, CREA Bahia, UFBA, UFRB, Codevasf, UNB, IFBA, RMS, Unidom, UNRB, FGV, IFAL, A2S, Engenharia, Medfísio, FGN Salvador, Limiar e SESMAC. Sejam todos bem-vindos. O registro de sua presença será realizado pelo Check-in Serpro. Para o seu registro, deverá acessar o link colocado no chat e digitar o código da reunião. Cada encontro tem o seu código específico, fiquem atentos. Por favor, pedimos que mantenham seus microfones desligados e as dúvidas ou contribuições deverão ser escritas no chat. Após as falas dos palestrantes, teremos a participação daqueles que se inscreveram para a fala. Para isso, a lista será organizada pelo chat, conforme a solicitação dos participantes. No nosso encontro de hoje, com o tema Tarifas de Energia Elétrica, contaremos com a participação do professor mestre Antônio de Almeida Fernandes, que poderá se apresentar melhor a respeito de sua formação e atuação. Professor, fique à vontade, a sala é do senhor. Boa tarde a todos. Fazer uma pequena apresentação. Hoje sou professor da Univasf aqui, já tem 14 anos, um dos primeiros professores, mas antes disso eu também tenho uma experiência bastante grande, porque trabalhei 11 anos na Coelba, sendo um ano como chefe da divisão técnica e da gerência regional de Senhor do Bonfim e 5 anos como chefe do distrito de Juazeiro. E depois que eu saí da chefia do distrito, porque chefe praticamente não trabalha, só resolve problema, aí eu passei a trabalhar como engenheiro mesmo e na área de medição. Então eu aprendi bastante sobre tarifa, sobre consumo de energia de maneira geral. Então tenho bastante experiência na área aí, eu vou tentar ser bastante prático, porque tarifa de energia, o professor Sobrinho sabe disso daí, é bastante complexo a formação dela. Inclusive, nesse slide inicial aí tem a formação da tarifa de energia. O que a Coelba leva nisso? Tem a diferença de preço e tarifa. Tarifa é para cobrir os custos da produção da energia. E o preço final envolve não só a tarifa, como os impostos sobre isso daí. Então, eu vou tentar ser o mais prático possível. Inicialmente, eu vou fazer um histórico. Então, vamos lá. O primeiro medidor de energia elétrica foi construído por Thomas Alva Edison, isso lá em 1890 aproximadamente, e esse medidor era químico. Quer dizer, como ele distribuía. Oi? Professor Antônio, desculpa interrompê-lo, mas o senhor ainda não projetou. Ele só está com a tela ainda, mas a projeção do slide do senhor ainda não está aparecendo para nós. Como é que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, do jeito que está aí, só coloca agora o slide. Clica no slide, que ele vai aparecer para nós. Apareceu? Ele está aqui, ó. O AppMid está compartilhando uma janela. Como é que eu faço aqui? Está aparecendo aí? Já apareceu normal? Professor, eu sugiro ao professor Antônio que o senhor desative o compartilhamento de tela e compartilhe novamente. Vou lá para a sala de novo.
É porque o senhor está compartilhando uma guia, tem que compartilhar uma janela, professor. Então, apresentar agora uma janela. Isso. Pronto. Vou tirar o celular daqui. E agora? Agora o senhor clica no slide. Vai aparecer algumas janelas, o senhor vai clicar no slide. Estou clicando no slide aqui. E em compartilhar embaixo no cantinho. Oi? Embaixo, o senhor clica no slide, embaixo vai aparecer um botão azul de compartilhar. Eu estou aqui agora na tela. Estou compartilhando uma janela de aplicativo. Isso. Compartilhar. Seleciona o slide e clica em compartilhar. Pronto. Apareceu aí? Pronto, agora clique no slide para que a gente possa visualizar. Para mim está aqui, ó. O Google Meet está compartilhando uma janela. Está normal para mim aqui. Está aqui, você está apresentando para todos. Clique aqui para retornar a videochamada. Mas a janela que está apresentando, professor, é a janela do Google Meet. A janela do PowerPoint não está aparecendo para a gente. Professor Almeida, o senhor está com duas janelas, ou seja, o senhor está com duas telas ou apenas uma tela? O senhor está projetando... Mas para mim aqui está aparecendo só a janela do PowerPoint. Eu pergunto, o senhor está utilizando duas projeções, ou seja, duas telas, além da tela do notebook, tem uma outra tela, ou só está usando a tela do notebook? Não, eu estou aqui no computador, no PC, normal. Então só tem uma tela. E não está usando o... Estou aqui agora, vendo vocês aí. Ok, vamos tentar novamente. Se precisar... apresentar agora, não é isso? Exato, o senhor clica em apresentar agora, aí vai colocar a tela inteira. Aí vai aparecer uma janela. Isso, aí vai aparecer uma janela dentro de outra. Clique nela e clique em compartilhar. Compartilhar. Pronto? Pronto. Agora sim, agora está aparecendo para nós. Não, aí voltou. Isso, agora está aparecendo para nós. Pronto. Pronto. E perfeito, agora? Professor. Está aparecendo. Está normal agora? Agora o senhor só vai... Isso, está ótimo. Agora o senhor só vai ocultar essa barrinha que está aí abaixo. Clique em ocultar. Pronto. Perfeito. Obrigada, professor. Pode continuar. Obrigado a vocês. Então, vamos continuar aí. Vamos estar falando sobre a composição das tarifas de energia e começamos aí com o histórico, que seria o primeiro medidor de energia. Foi construído por Thomas Edison, na volta de 1890 aproximadamente. Esse medidor era químico. Como ele trabalhava e distribuía em corrente contínua, na época não tinha ainda alternada, que veio posteriormente, passava a corrente nesse medidor e fazia uma deposição de uma substância química, se não me engano, sulfato de cobre, e pelo peso desse sulfato de cobre que era depositado no fundo dessa vasilha aqui, é que ele media a quantidade de corrente que passava. Já pensou que sufoco, hein? Para poder medir a energia distribuída por ele. Aí foi evoluindo. Aí chegamos no medidor eletromecânico. Vemos aqui o corte dele, ele é aberto, e aqui o esquema. Ele nada mais é do que um pequeno motor. O disco dele aqui é o rotor. E quem faz a contagem, quer dizer, porque a energia integral da potência vezes o tempo. Quem faz essa integração é a rotação do disco, é o tempo que ele dá. Aí faz a medição do consumo de energia. Mas isso aí evoluiu muito. Vamos para frente. Pronto, para a gente começar a entender qual a diferença entre consumidor e unidade consumidora. Porque a gente confunde uma coisa com a outra, às vezes até mistura. Então, a resolução 414 ANEEL, que eu recomendo todos os meus alunos para, pelo menos, darem uma olhada nessa resolução, porque ela regulamenta a relação entre concessionárias e consumidores. E tem tudo lá nela. Então, o que é a unidade consumidora? Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, quer dizer, a carga interna.
incluída a subestação, se for o caso, quando do fornecimento em tensão primária, que a tensão primária é em alta tensão, consumidor atendido em 34, em 13.8, em 6.600, em 11.300, assim sucessivamente. Caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada correspondente a um único consumidor e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas. Então, essa é a unidade consumidora, que nós temos agora uma figura para mostrar a diferença de um para o outro. O artigo 2º. Para efeito dessa resolução, serão adotadas as seguintes definições. Consumidor, pessoa física ou jurídica. A unidade consumidora é a parte física do onde está consumindo. São as máquinas, os equipamentos, por exemplo, uma residência. É a geladeira, é o freezer, é o ferro de passar roupa, iluminação e etc. Consumidor sou eu. Você é a pessoa física ou jurídica. Então, consumidor, pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, legalmente representado, que solicite fornecimento da contratação de energia ou uso do sistema elétrico distribuidora, assumindo as obrigações decorrentes desse atendimento às suas unidades ou sua unidade consumidora, segundo disposto nas normas e nos contratos. Então, nós temos aí dois tipos, grupo A e grupo B. B de baixa tensão, quando o fornecimento é feito em baixa tensão. Por exemplo, eu sou um consumidor grupo B, porque o fornecimento, eu sou ligado na rede de baixa tensão da Coelba. Já o grupo A, de alta tensão, são aqueles consumidores cuja carga instalada em sua unidade é acima de 50 kW, aí o transformador é particular, ele recebe energia, então, em 13.800, ou 34.500, ou 11.600, em alta tensão. Aí, para a gente diferenciar uma coisa da outra. A unidade consumidora está aqui, o medidor e toda a instalação dentro da casa. O consumidor é a pessoa. Então, a unidade consumidora é uma coisa, o consumidor é outra. O consumidor é aquele que assume a responsabilidade pelo pagamento da sua conta de energia. Esse é o consumidor grupo B, fornecimento em baixa tensão, BT. Aqui já temos outro caso. Então, no primeiro caso, o consumidor em baixa tensão. A tensão de fornecimento é 380, 220, e no caso de Salvador, eu não sei aí em Barreiras quanto é, aqui na região de Juazeiro é 220, em Salvador é 127. E o transformador geralmente é da concessionária. Então, ela te fornece energia em baixa tensão. No segundo caso, consumidor em alta tensão, a tensão de fornecimento é 13.8, 34 ou superior. E o transformador é do consumidor. Está aqui, unidade consumidora, as instalações de um bombeamento de água aqui. Aqui é a unidade consumidora e o consumidor está aqui. Então, ele recebe energia em 13.8. O transformador é dele. Problema. Vamos ver agora. Nos primórdios da distribuição de energia, só era cobrado o consumo em alguns reais, que era a tarifa por quilowatt-hora. Mas, com o decorrer do tempo, surgiu um problema. Vamos raciocinar aí. A unidade consumidora X possui um motor de 10 kW, funcionando 10 horas por dia. Todos sabendo que é só multiplicar a potência vezes o tempo, nós temos o consumo. Então, isso totaliza 10 kW, que é a potência, vezes 10 horas, 100 kWh por dia. Outra unidade consumidora Y possui um motor de 100, bem maior, um de 10, outro de 100, e funcionava 1 hora por dia, fazendo um consumo diário, no caso é diário, 100 kW, vezes 1 hora, igual a 100 kWh. Ora, um tem um motor de 10 e outro motor de 100. Qual dessas duas unidades exige uma rede de melhor qualidade, ou de maior potência, ou de maior performance? Um motor de 10 ou motor de 100? Pô, eles vão pagar a mesma quantidade, 100 kWh de consumo? Aí, nesse caso, surgiu a cobrança da demanda, que é exatamente a potência dos aparelhos ou da carga que você está ligando. Solução. Com esse problema surgiu então a necessidade da cobrança da potência da carga. Ou seja, quem tiver maior carga deveria pagar mais, mesmo tendo o mesmo consumo. Assim surgiu a demanda de potência, para poder diferenciar essas duas unidades com o mesmo consumo. Unidade X, estamos vendo aqui, com motor de 10. Consumo 100 kWh. Preço do quilowatt-hora vai ter um custo A pelo consumo. A unidade Y também vai ter o mesmo custo pelo consumo, A. Já no caso da unidade X, ele vai pagar uma demanda de 10 com o preço do quilowatt, P. Já o outro, a unidade Y, que tem um motor de 100, ele vai pagar o 100, vezes o preço do quilowatt-hora, ele vai pagar 10B. Então, é mais justo o sistema. Quer dizer, ele pagando a demanda de potência, que é exatamente a potência que ele tem instalada lá, vezes o fator de demanda.
Aí nós temos exemplo. Unidade consumidora grupo B. É chamado tarifa monômia, porque só tem um item na conta, consumo ativo aqui, ó, 4.793 kWh vezes o preço. Olha que não está escrito tarifa, está escrito preço. Lá no final nós vamos diferenciar um do outro. O valor da conta e mais ICMS aqui e tal é o que ele tem que pagar. Já a unidade consumidora do grupo A é chamada tarifa binômia, porque tem dois itens, como eu falei anteriormente. Consumo, ele paga o consumo de energia e também paga a demanda de potência, que é exatamente a performance do sistema para poder atendê-lo. A unidade do grupo A, com potência instalada acima de 50 kW, terá um preço para o consumo de energia em reais por quilowatt-hora, mas também terá um preço do quilowatt, ou da potência, demandado da rede. Por isso se chama demanda. Então aqui eu tirei uma cópia de uma conta de energia aí, ó. Demanda ativa, 68 kW. Isso aqui é um hospital. Vezes o preço da demanda. Então temos o custo aqui da demanda. Aqui estamos em Madeira Verde, depois a gente pode falar mais alguma coisa sobre isso. Consumo 13.000 kWh. Demanda quilowatt, consumo quilowatt-hora. Vezes a tarifa de consumo, tem o preço que ele vai pagar, o valor que ele vai pagar no final. Aí tem mais iluminação pública, mais juros por atraso, mas isso não interessa para a gente. Interessa a demanda e o consumo. Então, e a tarifa binômia. Então, vamos para frente. Outro problema. Aí, com o passar do tempo, rapaz, isso aqui é a curva típica de carga do Sistema Elétrico Nacional. Praticamente, na madrugada, a demanda de energia, o que está puxando da geração é em torno de 30% da capacidade, ou do máximo, e vai assim e tal, não chega no horário das 8 horas, começa 6, 7 horas, 8, começa a funcionar a indústria e tal, e o comércio, sobe no horário do almoço, cai um pouco, e depois, às 16 horas, começa a subir, porque aí entra iluminação pública, a pessoa chega em casa, vai ligar chuveiro, vai ligar televisão, ar-condicionado, em hotéis também, e acontece uma ponta, que é uma demanda máxima de carga do Sistema Nacional. Isso aqui, nessa linha de cima aqui, é a capacidade de geração do Sistema Nacional. Se eu não me engano, em 2012, essa ponta do sistema aqui chegou a encostar na capacidade de geração. Já pensou se passar? Vai desarmar tudo, que a proteção vai atuar. Então, nós temos aqui essa demanda máxima do sistema, aqui é horário de ponta, e fala, como é que nós vamos resolver? Todo mundo está querendo ligar nesse horário, praticamente 18 horas, 19 horas, com carga máxima. Como é que nós vamos fazer para resolver isso? Estão me entendendo, né? Isso aqui é a capacidade de geração. Em 2012, essa ponta que chegou próximo da capacidade de geração. E no horário das 16, 17 horas até as 21 aproximadamente, o sistema fica sobrecarregado, é a ponta de carga do sistema. Aí eles pensaram, como é que vão resolver para poder melhorar o fator de carga, ou seja, distribuir essa carga nesse horário aqui para os demais horários, para não termos que construir mais usina geradora, não temos que colocar mais energia de usinas térmicas, que é poluente. O que foi feito, então? Outro problema aí, é exatamente isso. O custo da geração fica muito mais caro no horário em que acontece o pico de demanda, o pico de energia demandada. O que fazer para reduzir a demanda de energia no horário de pico ou no horário chamado de ponta? Que hoje a Coelba vai das 18 até as 21, são 3 horas diariamente. Aí, em 1988, nessa época eu já estava na Coelba, surgiu a Portaria 033 do DINAI. Quem não conhece ainda, que ele foi extinto em 1997, 96, 97 aproximadamente, era o Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica. Eles geriam a energia elétrica e a água também. Aí, em 1997, foi criada a ANEEL. Hoje a ANEEL e a ANA, Agência Nacional de Água e a Agência Nacional de Energia Elétrica. E com essa portaria surgiram os preços diferenciados para ponta e fora de ponta. E ainda para o período do ano, ou tarifação hora sazonal. Uma observação aí, esse nome hora sazonal não é teve-se, é deve-se. Deve-se ao fato do custo do consumo variar no horário, hora.
em que é utilizado, e sazonal, que depende da época do ano em que o consumo acontece. Por exemplo, horário de ponta, como eu já falei, 18 às 21. E o período sazonal úmido vai de dezembro a abril. E o seco vai de maio a novembro. Por que período úmido? Dezembro a abril, que tem precipitação de chuva, enche os reservatórios. Então a energia na época, ficava 10% mais barata nesse período, para tentar forçar os consumidores a consumirem mais nesse período. Mas isso aí não foi muito para frente, não, tanto que foi extinto, quando foi criadas as bandeiras tarifárias. Então aí surgiu a tarifação hora sazonal. Tarifa verde. Preço diferenciado para o consumo fora de ponta e ponta. Então, você tem o consumidor hoje, grupo A, o grupo B ainda não tem isso. Nós vamos chegar lá na frente um pouquinho, nós vamos falar na tarifa branca. Mas, por enquanto, tarifa verde e tarifa azul. Então, a tarifa verde tem um preço diferenciado para o consumo fora de ponta, das 21 de um dia até às 18 horas do outro. E um preço na ponta, mais caro, que a pessoa vai evitar de consumir nesse horário. E demanda de energia em quilowatt é um preço único, qualquer que seja o horário de sua utilização. Então, essa é a tarifa verde. A tarifa azul, ele tem um preço diferenciado para o consumo ponta e fora de ponta, mais ou menos parecido com a tarifa verde, só que ele tem outra coisa. Ele tem um preço diferenciado para a demanda de potência, para fora de ponta e para a ponta. Aí aqui na região já aconteceu de perguntar, rapaz, essa tarifa verde é para agricultura? Não. Os nomes tarifa verde, tarifa azul são apenas uma nomenclatura que usaram. Podia chamar de marrom, de preta, de laranjada, qualquer que fosse. Aí chamaram de verde e azul. Muitos pensam que a tarifa verde é para agricultura. Isso não tem relação uma coisa com a outra. Tanto que nós temos hotéis aqui que são tarifa verde. Continuando a evolução dos medidores de energia. Nós falamos, surgiu o medidor do Edison, que era químico, aí surgiram os medidores eletromecânicos, aí evoluiu. Então, na época da edição da portaria 033, já existiam os RDMTs. Eu cheguei a conhecer, que eram os registradores digitais de média tensão. Com a tarifação hora sazonal estabelecida por essa portaria, houve a criação dos medidores digitais inteligentes, que estão sendo utilizados hoje, que possuem a capacidade de registrar os consumos no segmento ponta, fora de ponta, e ainda deixar o terceiro posto reservado para um futuro. Depois, quem quiser fazer uma pergunta, quando terminar a apresentação, pode perguntar o que fizeram com esse posto reservado, que a gente vai explicar. Então, essa é a evolução dos medidores. Então, dos medidores eletromecânicos surgiram os medidores digitais, inteligentes, que sabem, você pode programá-lo, sabendo qual é o dia da semana, se é segunda, se é terça, se é quarta, qual é o horário do consumo, ele sabe tudo. Inclusive, até se é feriado, você programa os feriados nele. Bola para frente. Para os consumidores do Grupo A, a partir de 2018, foi extinta a tarifa convencional, a binômia, tem só consumo e demanda, independente do horário do dia. Só restando a tarifa verde e a tarifa azul. Então, hoje, o consumidor Grupo A não tem como. Não, eu prefiro a tarifa convencional porque eu posso consumir com o mesmo preço em todo o horário do dia. Não, não pode mais. Ele tem que entrar ou na tarifa azul ou na tarifa verde. Então, fica a pergunta. Como o consumidor Grupo A deve escolher a tarifa mais econômica para a sua unidade consumidora? Como é que vai fazer? O consumidor está implantando uma indústria, uma irrigação, uma fazenda, ele quer saber qual que fica mais em conta para ele, porque ele vai pagar menos pela energia. Nas unidades consumidoras atendidas em tensão igual ou superior a 69, igual ou superior, não podem optar entre tarifa verde e azul. É compulsoriamente enquadrado na tarifa azul. Ele vai pagar demanda ponta, fora de ponta. Consumo ponta e consumo fora de ponta com tarifa diferenciada. Uma observação interessante aqui. Ó. O segmento horário ponta só existe em dia útil, segunda a sexta. Sábados e domingos e feriados nacionais só tem segmento fora de ponta. Então, o medidor ele sabe disso. Quando entra sábado e domingo, ele desliga o canal lá que é registrado o consumo na ponta. Só fica fora de ponta. Então, para quem não sabia disso, essa informação é importante. E
feriados nacionais. Já aconteceu muitas vezes aqui de aparecer, por exemplo, o feriado 2 de julho, que é a independência da Bahia, o cara entrou, não, mas era feriado. Eu falei, rapaz, só feriado nacional, feriado municipal, estadual não é válido, tem horário de ponto e fora de ponto. Só sábado, domingos e feriados nacionais. Nos demais casos, as unidades grupo A de alta tensão, voltando a reafirmar, atendidos em tensão inferior a 69, deve-se fazer uma simulação das duas alternativas, ou seja, se a unidade consumidora já está ligada, quer dizer, já um cliente, como você tem muitos alunos aí, o cliente vai lhe procurar, você vai ter que fazer uma simulação. Deve-se obter o histórico dos consumos, ele pega as contas de energia desse cliente, vai fazer uma simulação, qual que fica melhor, a tarifa verde ou a tarifa azul, optando por aquela que o valor final da fatura de energia for mais baixo. Essa opção verde ou azul deve ser encaminhada à concessionária, no caso a Coelba, ou Celco, onde for, que fará as alterações no sistema para enquadramento nessa opção. Agora o problema, se for unidade nova, deve-se avaliar o provável consumo e demanda nos diversos horários, talvez até comparando com uma unidade consumidora de mesma... Se for uma indústria de bebida, tem que comparar com a mesma classe. Então, com base na carga instalada e fazer a mesma simulação, aí é um caso, problema estimado. Na outra, se você vai ter as contas de energia na mão, é mais seguro, é mais fácil. Agora, quando você tem carga só instalada, tem que fazer a simulação do mesmo jeito. A tarifa azul seria mais interessante para a indústria, que não pode parar nesse horário, das 18 até as 21. Em alguns casos aqui, como Curtume, então ele não pode parar nesse horário. Então, ele pode diminuir a carga, mas não pode parar. Esse aí, a tarifa, para ele, talvez a mais econômica seja azul. Já para irrigação, para agricultura, melhor é a verde. Porque ele pode parar no horário de ponta. Ele desligando tudo, ele não vai ter consumo nenhum, então a conta dele vai ter só fora de ponta. Então, bola para frente. Aqui nós temos exemplo. Uma tarifa azul. Esse é um consumidor de grande porte. Olha o valor da conta dele aqui mensal. Ó. Aqui é um bombeamento de água. É a tarifa azul. Irrigação. Bombeamento de água para irrigação, para agricultura. Ele é A3 hora sazonal. A3 significa que ele é ligado em 69. A4 é 13,8. A3A é 34,5. Olha, é rural, bombeamento de água para irrigação. Então, nós vemos aqui, ó, demanda ativa na ponta. 43 mil. E o preço dela aqui não é tarifa, é o preço final, porque o preço final já vem incluso a tarifa e mais os impostos, PIS, COFINS e ICMS. Demanda ativa fora de ponta. Olha só, ele tem quase 10 megawatts de demanda aqui fora de ponta. E na ponta ele reduz, mas mesmo assim ainda está alto. Olha a diferença de tarifa. Fora de ponta, a tarifa é R$ 6,00, essa conta aqui é de outubro de 2019, e no horário de ponta é 14. 2,5 vezes a mais. Ele aqui ainda teve uma demanda de ultrapassagem fora de ponta, ele ultrapassou a demanda contratada. Ó, a tarifa é de 6 pula para 15. Pagou 22 mil aqui só de ultrapassagem de demanda. Consumo, bandeira vermelha. Nessa época aqui estava em bandeira vermelha porque a bandeira verde é quando os lagos estão cheios, está chovendo, e a bandeira amarela intermediária é vermelha quando os lagos estão apresentando uma queda de volume e tem que acionar as térmicas. Aí a bandeira é acrescentado esse valor na tarifa porque a geração fica mais cara. Então ele consumiu na ponta, a tarifa é 0,42, fora de ponta 0,28 e tem aqui, como eu falei, horário reservado. Eles não deixaram lá um canal, um terceiro canal, ele chama reservado. Ele chama de consumo ativo reservado porque foi deixado um canal reservado nos medidores de energia, tinha consumo ponta e fora de ponta. Eles deixaram um terceiro canal. Em 1992, por pressão do então, ele era presidente da Associação Nacional dos Irrigantes, se chamava Carlos Gilberto, ele foi presidente da Agrovale aqui na região também. Ele se reuniu com os deputados e forçaram a barra para dar esse desconto aqui desse consumo de madrugada. Olha a diferença de tarifa. Tem 90% de desconto na madrugada. Ó. Na ponta, 0,42 centavos. Fora de ponta, 28 centavos. E na madrugada, 3 centavos. As pessoas aí não sabem o que chama
consumo ativo reservado, é por causa disso, que deixaram um canal reservado na portaria 033/88 para uma coisa futura que aconteceu em 1992. Vou mostrar agora uma tarifa verde. Ela aí, ó. E é industrial, é como eu falei, tarifa verde não tem nada a ver com a agricultura. A 4, que é 13,8, ele recebe energia em 13.800. Industrial. Então ele paga demanda única, ele não tem demanda ativa, ponto e fora de ponto, ele tem demanda única, demanda ativa, 1.360, o preço dela aqui, e preço é a tarifa mais os impostos, vai pagar de demanda 41, aí tem consumo ativo na ponta, R$2. Ele praticamente, se ele consumir na ponta, ele está lascado aqui, ó. E fora de ponta, 6 centavos. Olha a diferença. Estão observando aí? É 10 vezes mais cara, pô, no horário ponta. Isso aqui não, isso aqui é porque a Coelba e a CELP, eles dividiram em TURD e TE. TURD é tarifa de utilização do sistema de distribuição e TE é tarifa de energia. Então a tarifa no horário de ponta é muito mais cara, ó. Podem ver aqui, ó, tanto o TURD quanto o TE. É a mesma coisa, se somar as duas, antigamente ficava só demanda, consumo ativo na ponta e fora de ponta. Não aparecia esse TS TURD, passou a vigorar a partir de, se eu não me engano, de outubro do ano passado. E mais aqui, consumo reativo, que a gente vai falar sobre isso, a gente podia marcar até uma outra palestra sobre muda de fator de potência, que é um negócio interessante, ok? Pagando praticamente R$2.000 aqui de multa de fator de potência. Então, mas deu para entender aí. Então, ele é tarifa verde, é industrial. O outro é tarifa azul e é irrigação. E é rural. Vamos lá para frente. E a tarifa branca? Alguém pode me perguntar, rapaz, e a tarifa branca? A tarifa branca é uma nova opção tarifária para as unidades consumidoras atendidas em baixa tensão, 127, 220, então toda residência pode optar por essa tarifa. Chamado de grupo B, então é ligado em baixa tensão. Podem aderir à tarifa branca os consumidores das classes residencial, rural, industrial, comercial, serviços e outras atividades, serviço público, etc. E consumo próprio, aqui, consumo próprio é o consumo da própria concessionária. Ela tem lá os medidores que registram o consumo da própria concessionária. Então, esses podem optar pela tarifa branca. Branca também é apenas uma nomenclatura, podia chamar de marrom. É chamado de branco. Diferente da modalidade convencional, que tem um único valor da tarifa, a tarifa branca possui valores diferentes ao longo do dia. Lembrando que nós estamos falando de grupo B, ele é tarifa monômero, ele só tem consumo, ele não paga a demanda. A demanda é só para quem, unidade consumidora com potência instalada acima de 50 kW. Então, aqui é o grupo B, as residências, para a gente. Então, diferente da modalidade convencional, que tem um único valor de tarifa, a tarifa branca possui valores diferentes ao longo do dia. Nos dias úteis, temos 3 valores de tarifa, aplicados de acordo com os períodos postos. Ponta, uma tarifa mais cara. Intermediário, tarifa de valor intermediário. E fora de ponta, tarifa de valor menor que a convencional que nós estamos usando hoje. Olha só. No site da ANEEL tem, por exemplo, eu coloquei lá Coelba, a tarifa convencional, essa aqui, portaria, resolução 2675/2020, é 0,552, ou 55 centavos. Tarifa convencional, esse preço é idêntico o dia todo. Se ele optar pela tarifa branca, claro que a Coelba vai ter que mudar o medidor, vou botar um medidor eletrônico que diferencia o horário do dia, ele vai pagar, fora de ponta, 0 ou 44 centavos, e dá uma diferença aí de 20%. Se a gente dividir aí 44 por 0,55, cai um pouquinho, cai 20%. Eu acho pouco isso daí. Isso fora de ponta. No intermediário já fica superior, ó, e no ponta fica bem mais caro, R$1,20 praticamente. Quer dizer, vai ficar aí quanto por cento? 120% a mais. Olha aqui está a distribuição. Então, os horários de 0 hora até as 16 horas é tarifa fora de ponta e das 21 até as 24. No horário das 16 às 18 é tarifa intermediária, que é esse valor aqui. E no horário das 18 até as 21, que é horário de ponta, inclusive para os consumidores do grupo A também, que é tarifa verde e tarifa azul,
a tarifa sobe para 1,207, ou R$ 1,20. Será que é vantagem? Eu tenho até agora, ver se eu consigo passar. Vamos terminar e eu passo um videozinho sobre essa tarifa branca que é interessante. Diferença entre preço e tarifa, preço da energia, tarifa e o preço. Tarifa é o valor a ser cobrado pela prestação de determinado serviço. Já o preço é a composição da tarifa com os impostos. ICMS, PIS, COFINS. O preço final é igual a tarifa mais ICMS, PIS e COFINS. Então tem uma relação interessante, ó, do custo da energia para o consumidor final, 35,4%, a Coelba paga a Chesf, que é geradora. A Chesf é uma indústria, a Coelba é comercializadora, que é diferente. 37,7% impostos e encargos. Olha só, nesse país nosso, é quase 40%. CMS, PIS, COFINS, taxa de fiscalização, ANEL, não sei o que e tal, e outros encargos. A Coelba fica com 27% só da energia que você paga, ela fica só com 27%. O resto é imposto e para pagar a geração. Deu para entender direitinho isso daí? Vou tentar agora passar. Bom, outra coisa que diferencia, eu estava esquecendo, que diferencia a tarifa de energia é a classificação da unidade consumidora. Então, o preço final da energia elétrica também é diferenciado pela classe do consumidor. Residencial tem um preço de tarifa, o comercial tem outro, o industrial tem outro, o rural tem outro, o poder público tem outro também. Por exemplo, a Univas e a UFOB aí, o consumo de energia é registrado como poder público federal. Por exemplo, o consumidor classificado como rural e irrigante é isento de CMS, os outros não. Então, o preço final que o consumidor paga é diferente, por causa dessa classificação. Vamos tentar passar aqui o vídeo. Estão me ouvindo bem aí? Tentar passar o vídeo. Primeiro, padronização dos medidores de energia. Professor Antônio, tem como o senhor aumentar um pouquinho mais o volume do vídeo para que possamos ouvir?
professor Antônio. Oi? Me ouve? Nós não ouvir. conseguimos ouvir. Nós não conseguimos ouvir o vídeo. O senhor poderia repetir e aumentar sem mais som? ainda o volume? Estava muito baixo, não conseguimos Vamos tentar de novo, então. captar. Uhum. Tente colocar ao máximo, no volume máximo. Está apresentando, vamos lá. Estão vendo a tela aí? A tela estamos vendo. Deixa eu tentar outro por outro aqui, que é mais. Ver se melhora o som. A ideia da ANEEL é substituir os medidores atuais, que são analógicos, pelos de tecnologia digital. O diretor da ANEEL, André da Nóbrega, vai dizer quais são as vantagens desse modelo. Tente aumentar na caixinha do seu computador, professor. Tá dando para ver aí? Dá para ouvir? Tá dando para ouvir? Tente aumentar o da caixinha de som do próprio celular, do computador do senhor. Eu vou tentar aqui. O meu sistema aqui de som é um pouquinho diferente. Voltando. A ideia da ANEEL é substituir os medidores atuais, que são analógicos. Tá dando para ouvir agora? Tá dando para ouvir? Agora está ótimo. Agora professor. sim, professor, está ótimo. Pelos de tecnologia digital. O diretor da ANEEL, André da Nóbrega, vai nos dizer quais são as vantagens desse modelo. Boa noite, diretor. O que o modelo digital traz de mais informação para o consumidor? Boa noite. Os medidores atuais são meros registradores do consumo de energia elétrica. Ao se promover a troca por um medidor digital, ele passa a ser um portal de comunicação seguro e eficiente entre o consumidor e a distribuidora, de tal forma que ele vai permitir o serviço remoto para o consumidor, a leitura será feita de forma remota, caso haja interrupção do serviço, ele pode restabelecer o serviço de forma remota à distribuidora e também ele vai trazer informações da qualidade do serviço prestado, de tal forma que o consumidor possa acompanhar a qualidade do serviço que é prestado pela distribuidora e também acompanhar o seu consumo, de forma a promover a eficiência no uso de energia elétrica. O medidor vai apresentar informações do consumo momentâneo, instantâneo, e também da tarifa que é praticada naquele instante. Quando é que deve começar essa substituição? Veja, o regulamento que hoje tivemos audiência pública e deverá ser deliberado de forma final até o final do primeiro trimestre deste ano, determina que daqui a 18 meses após a sua publicação, as distribuidoras já tenham que substituir os medidores defeituosos ou atender aqueles pleitos de nova instalação com os medidores eletrônicos. Nós não estamos falando aí para a efetividade do regulamento a partir do final de 2012. Certo. Hoje houve essa audiência pública aqui em Brasília, mas o consumidor, quem quiser, ainda pode contribuir com sugestões. Sim, hoje tivemos um dia importante, foi a audiência pública presencial realizada na sede da ANEEL. Entretanto, a audiência pública está aberta até sexta-feira, dia 28, e o consumidor pode estar fazendo aí suas contribuições para nos auxiliar na regulamentação da matéria por meio do nosso e-mail, o e-mail da audiência pública, que é ap043-2010@aneel.gov.br. Tá certo. Muito obrigada pelas suas informações. A ideia da ANEEL é substituir os medidores atuais. A gente começou a repetir. Deu para ouvir direitinho, para entender direitinho aí? Isso é de 2010, hein? Tem 10 anos. Mas as concessionárias estão... Porque fica caro para a concessionária substituir os medidores todos de uma vez. Não vai substituir, como ele falou, os defeituosos, novas ligações e tal, e vai, com o tempo vai. Até hoje o meu aqui, por exemplo, não substitui ainda, é eletromecânica. Eu vou passar um outro videozinho aí interessante sobre a tarifa branca, que eu tirei no próprio site da ANEEL. Conforme a hora do dia. A tarifa branca pode ser uma boa. Você sabia que pode pagar um valor diferente pela energia conforme a hora do dia?
A tarifa branca pode ser uma boa opção para quem faz o uso da energia elétrica fora dos horários de mais consumo. Nela você tem 3 faixas diferentes de preço ao longo do dia. Na maior parte do tempo, a tarifa é mais barata do que a convencional. Esse valor menor vale também em qualquer horário nos finais de semana e feriados nacionais. Nos horários de mais consumo, a energia fica bem mais cara. Se você conseguir deslocar grande parte do seu consumo para os horários em que a energia é mais barata, você pode pagar menos na conta de luz. Por isso, antes de optar pela tarifa branca, é importante conhecer os seus hábitos de consumo. Por exemplo, se você mora sozinho e sai de casa para trabalhar ou estudar à noite, a tarifa branca pode ser interessante para você. Agora, se você precisar utilizar vários equipamentos elétricos na sua casa no final da tarde e à noite, cuidado! Sua conta de luz pode ficar mais cara com a tarifa branca. Neste caso, não vale a pena mudar. Continue na tarifa convencional. A tarifa branca está disponível para quem consome mais de 250 kWh mês e para os consumidores que solicitarem nova ligação na rede elétrica, por exemplo, um novo imóvel ou comércio, independente do consumo. Em 2020, a tarifa branca fica disponível para todos os consumidores. Para saber se a tarifa branca é adequada para você, busque algumas informações junto à sua distribuidora, como os horários em que a energia está mais cara e os valores das tarifas branca e convencional. Analise também o seu perfil de consumo, considerando os equipamentos elétricos que possui e o que eles representam no consumo mensal do seu imóvel ou estabelecimento. Para aderir, entre em contato com a sua distribuidora e solicite a mudança. A empresa tem 30 dias para instalar um novo medidor na sua casa sem custo adicional. Se arrependeu, não tem problema. Se quiser voltar à tarifa convencional, basta solicitar o retorno à sua distribuidora. Lembrando que a empresa tem 30 dias para fazer a transferência de volta e 180 dias de carência para disponibilizar a tarifa branca novamente. Para saber mais, acesse www.anel.gov.br/tarifa branca. Fique ligado nos seus direitos e consuma energia elétrica com consciência. Pronto, agora eu queria saber se ouviram o áudio direitinho dos 2 vídeos. Ouvimos sim, professor. Muito bem. Gostaram dos vídeos? Deu para entender direitinho? Sim. Deixei aqui para o slide final. Eu agradeço a atenção de todos. O assunto é bastante vasto, quer dizer, com esse tempinho de 40 minutos, 1 hora, esse foi só uma tinta geral. Se alguém tiver alguma dúvida e quiser me consultar também, tem o meu e-mail aí e fico à disposição. Eu tenho um e-mail da Univas, mas lá é para a Univas. Esse aqui é o geral, é um e-mail particular. Agradeço a todos aí. Agora eu fico aberto a perguntas que alguém quiser fazer algum questionamento. Professor, agradecemos. E agora eu queria passar para o pessoal, os nossos participantes, que eles podem fazer as suas perguntas dentro de 2 minutos. E eu só vou fazer uma observação. Quem for fazer a pergunta, como a gente tem participantes de fora, que se identifique para que possamos saber quem que são os que estão participando, tá bom? Vamos lá, gente? Pode fazer essas perguntas. Enquanto o pessoal começa a se encorajar, então eu vou começar, tá certo, professor? Positivo. Eu sou a professora Stefânia, aqui da UFOP. Eu sei que sempre há uma revisão tarifária. De quanto em quanto tempo acontece essa revisão tarifária e se traz algum ganho para o consumidor essa revisão? Bom, respondendo a sua pergunta, a revisão tarifária é feita todo ano, no final do mês de abril. Agora, a vantagem que o consumidor teve em 2012, que fizeram um rearranjo e a tarifa baixou. Mas agora, de 2012 para frente, 2013, 2014 até hoje, o que acontece no mês de abril? No mês de abril atual, o aumento foi de 5%. Ele foi adiado para julho, por causa da pandemia. Mas o aumento é 5%, às vezes 10%, 7%, dependendo da classe de consumo. Mas nunca para baixo, sempre vai ser para cima. Entendido, continuador? Compreendido, professor. Obrigada.
Alguém mais fazer a pergunta para o professor? Vamos aproveitar. Pode ativar seu microfone e fazer sua pergunta, Walter. Walter? Você me ouve? Ative o microfone e faça sua pergunta. Essas novas tecnologias, a gente acostumar, vai demorar um pouquinho. Eu acho que ele está ainda envergonhado, professor, então eu vou fazer a pergunta para ele. Tá. Walter Guerra, aluno da Univasf. Até que ponto para alimentação de 3,8 kV e 69 kV? Eu não entendi a pergunta. Como é que Até é? qual potência? Perdão, eu que li errado. Eu já Até entendi, qual eu já entendi. potência? Até Pronto. 2.500 quilowatts de demanda contratada pode ser atendido em 13,8. Acima disso é 69, de acordo com a resolução 414. Agora, dependendo também da situação técnica da unidade consumidora ou da rede, ela pode atender demandas acima disso, 2.500, como tem o caso aqui, de uma unidade consumidora aqui que tem uma demanda de 5.400 e é atendido em 13,8. Então, se houver condições técnicas, a concessionária pode atender em tensão inferior. Mas, pela resolução, até 2.500 é 13,8, é de 50 a 2.500, 13,8, e acima de 2.500, 69 kV. Qual é a outra pergunta? Vamos lá, outra pergunta. Ivânia, ativa seu microfone e faça a pergunta. Ela colocou o final isso. Stefânia, que está Pronto, ela colocou uma observação. Então, vamos lá. Ivânia Silva, ela é aluna da UFOB, professor. Certo. Ela pergunta, por qual motivo foi separado o TUST e PE na conta de energia, já que antes era junto? Segundo informações que eu tenho da própria Coelba, estava tendo um problema com os consumidores que estavam migrando para o Mercado Livre, porque eles achavam que não teria que pagar mais nada, e a tarifa de energia e a tarifa de utilização do sistema de distribuição tem que pagar, não a tarifa de energia, a tarifa de utilização. E eles não estavam concordando com isso. Então, a Coelba e CELP, os outros concessionários, eu não tenho conhecimento, mas a Coelba e CELP separaram o TE, tarifa de energia, e o TUD, tarifa de utilização do sistema de distribuição. Foi por causa da migração de consumidores para o Mercado Livre de Energia. Mais alguma pergunta, pessoal? Ivânia está agradecendo, professor. Ficou para Alô, professor Almeida, está me ouvindo? Estou ouvindo? Oi, é Walter da Univasf. Só uma dúvida com relação aos meus estudos, que eu estava procurando meios e como calcular o valor do preço final a partir da tarifa. Ou seja, pegar os impostos mais a tarifa e chegar ao preço final. E eu tive essa dificuldade porque eu não encontrei nenhum material. Você vai ter que ir primeiramente, boa tarde, Walter. Você vai ter que ir no site da Coelba, ou da CELP, não sei qual é a concessionária no caso aí, e lá tem as tarifas. Procure lá que você vai encontrar as tarifas, já tem a classe consumidora comercial, rural, industrial, residencial, poder público, tem o preço da tarifa, tem os impostos e o preço final, tem tudo lá. Você pode ir lá que você vai encontrar. Eu encontrei algumas vezes essa tabela, só que elas são um pouco defasadas. Geralmente encontro 2 a 3 tabelas por ano. Geralmente é assim mesmo? Por exemplo, em abril, sempre tem uma resolução homologatória para aumento da tarifa, aumento ou reajuste. Como esse ano teve essa pandemia, eles adiaram para julho agora. Às vezes tem algum outro detalhe no meio do caminho, eles alteram. Mas se você precisar, eu tenho contato com a Coelba, eu posso pedir para eles me passarem as tarifas no Excel e eu passo para você. Me peça isso pelo e-mail, aquele e-mail que eu deixei no último slide aí. Pronto. Muito obrigado. Continuamos as ordens aí. Afonso, pode fazer a sua pergunta. Professor, está me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou aluno da UFOB aqui de Barreiras. Tenho uma pergunta para o senhor a respeito da Eletrobras. Eventualmente, se houver a privatização da Eletrobras, você acha que isso vai poder impactar nas tarifas de energia? Eu acredito que sim. Quer dizer, se ela deixar de ser pública para ser particular,
vai ter que aumentar o lucro, né? Aí a situação aí, não sei se vai ser melhor para o consumidor ou vai ser pior. Eu acho que vai ser pior, né? Porque se for particular, vai ter que ter mais lucro para os acionistas. Aí a tarifa de energia provavelmente deve aumentar. Principalmente eu pergunto sobre essa tarifa subsidiada que usa de madrugada, né? Que aqui na região oeste eu tenho a impressão que a maior carga que a gente usa é para irrigação, e a maioria dos projetos de irrigação superdimensiona os bombeamentos para poder irrigar tudo nesse horário concentrado da madrugada. Então, eu imagino que se essa tarifa modificar, talvez pode ter que reverter muitos projetos aí que estão instalados, não? Olha só, hoje em dia, essa tarifa subsidiada, o governo federal que paga para as concessionárias a diferença da tarifa, porque ela tem que pagar o seu serviço, né? Então, esse desconto de 90% no horário das 21h30 até as 6 da manhã, o governo federal repassa isso para a concessionária. Se for privatizada, eu não sei como é que vai ficar, né? Não sei se vamos continuar dando esse desconto, se o governo federal vai pagar, ou não sei, realmente não sei. É uma pergunta boa, interessante. Professor, temos outra. Daniel Rocha, engenheiro agrônomo. Professor, as unidades consumidoras que estão sendo incentivadas a gerar a própria energia poderão no futuro serem taxadas por esta geração e consumo? Essa é uma pergunta interessante. Tentaram, como é que chamaram até, era tarifar o sol, né? Eu, por exemplo, coloquei aqui, já tem meio ano, coloquei na minha casa, eu sou gerador de energia também, mas no Brasil tudo é possível. Quer dizer, não tem uma segurança de que daqui para frente você vai ter todo esse consumo que você está gerando, vai ser poder abater 100% na conta de energia. Aí você vai depender da situação política do país aí, se eles vão manter isso ou se vão alterar, né? Para quem já está ligado, por isso que eu me apressei a colocar a minha na minha residência aqui, exatamente porque a gente não sabe como é que vai ficar daqui para frente. Vocês vão tentar tarifar isso também, quer dizer, cobrar alguma coisa que você está gerando e injetando na rede. De certa forma, as concessionárias também vão ter um determinado prejuízo, porque ela vai ter que manter o sistema dela funcionando e vai cair a arrecadação. Então, ela vai ter que pensar em alguma coisa aí para poder cobrir essa diferença que ela está deixando de arrecadar. Por exemplo, na minha casa aqui eu gastava em torno de 600, 700 reais por mês de energia. Hoje eu estou gastando 200. Essa diferença ela tem que manter o sistema dela, a rede dela, em condições de me fornecer os 800. E eu estou pagando só 200. Vai ser alguma coisa para o futuro e vai ter que acontecer, né? Vamos esperar para ver o que vai dar aí. Espero ter respondido. Janaína Costa, Univasf. Tenho uma dúvida sobre as bandeiras tarifárias e quero saber a opinião do senhor. Quanto ao consumidor, é mais vantajoso as bandeiras ou o sistema de reajuste que tínhamos antes? Olha só, a bandeira tarifária é uma coisa, e o reajuste, que seria a resolução homologatória, que faz o reajuste das tarifas, é outra. A bandeira tarifária, como eu disse nos slides lá, aparecia, antes era período seco e período úmido. Era diferenciado as tarifas, dos meses de dezembro até abril e de maio até novembro. Isso acabou, agora é bandeira. Quando os lagos estiverem mais baixos, desse ano choveu até razoavelmente bem, mas nos anos anteriores aí não choveu. Então, os lagos estavam baixos, tem que acionar as térmicas. E o custo da energia térmica é muito mais caro do que a energia hidráulica, a gente sabe disso. Por exemplo, nós temos aqui a Termopetrolina, que gera 100 megawatts, praticamente a metade de um gerador de Sobradinho, e consome 35 carretas de óleo por dia. Então, o custo é mais alto. Então, aí aciona a bandeira vermelha para poder cobrir esses custos adicionais das usinas geradoras de ponta. Professor Sobrinho. Um segundo, é porque, minha dúvida é que antes, até, se eu não me engano, 2008, a revisão era feita anualmente, com base no valor que tinha sido antes.
Porém, salvo engano, em uma dessas revisões, baixou-se o preço da tarifa e no ano subsequente houve uma seca muito forte. Então, houve um prejuízo na geração. Porém, eles dão a desculpa ao consumidor de que seria para o consumidor poder se programar previamente, por já saber qual seria a bandeira e, caso seja sua vontade de economizar mais, para ter uma conta que caiba no seu bolso. Porém, o que nós vemos é que o consumidor ele acaba não se atentando para o reajuste, então ele consome a mesma quantidade de energia. Então, do ponto de vista do consumidor, você acha que as bandeiras fazem diferença ou o reajuste anual seria do mesmo modo visto? Como eu disse, o reajuste vai continuar acontecendo, essas resoluções homologatórias da ANEEL, que dão os reajustes nas tarifas, a concessionária apresenta a planilha de custo dela lá, e a ANEEL, por exemplo, da Coelba foi para o consumidor grupo A, o grupo B eu não tenho muita certeza, em torno de 5%. Isso é o reajuste. Agora, se o governo vê que os lados estão baixando, que tem que acionar as térmicas, aí ele vai aumentar, a tarifa continua a mesma. Vai aumentar um custo adicional da bandeira, a bandeira vermelha, se eu não me engano, é R$5 para cada 100 kWh. Então, esse é um aumento devido à situação dos lados de acionamento das térmicas, para poder gerar, que é mais caro. Então, isso não tem nada a ver com reajuste. O reajuste vai acontecer todo ano, independente da bandeira. Agora nós estamos na bandeira verde. E vai ter o reajuste agora em julho, que era de abril, por causa da pandemia, e foi transferido agora para julho. Deu para entender? Não tem, o reajuste não tem nada a ver com que não é tarifa. É um custo adicional na conta para poder compensar a geração na ponta, que é muito mais cara com usinas térmicas. Respondido, Janaína? Ela colocou aqui que entendeu, né? Pronto. Professor Sobrinho, ele quer fazer uma pergunta, fica à vontade. Professor, eu vou fazer uma pergunta bem básica, mas para muitas pessoas, né, passa batido, que é com relação à instalação, né, ou, no caso, a tarifação para domicílio, ok? Tarifação para? O domicílio. Então, por exemplo... A residencial. Isso, a residencial. Então, muitas pessoas, elas, às vezes, não prestam atenção e recebem lá, né, a sua residência, muitas vezes casas, e recebem um sistema trifásico, ou recebem um sistema bifásico, ou recebem um sistema monofásico, ok? Certo, entendi. O senhor poderia colocar um pouco mais essas diferenças? Expor um pouco essas diferenças? Positivo. Dentro das normas da Coelba, até, se eu não me engano, 15 kW de carga instalada, quer dizer, você vai ter que declarar a carga lá. Eu tenho um ventilador, eu tenho uma geladeira, eu tenho um ferro de passar roupa e tantas lâmpadas. Até 15 kW de carga instalada, ela liga monofásico. De 15 a 30 kW de carga instalada é bifásico. E acima de 30 é trifásico. Ah, mas eu tenho uma carga pequena, até 15, mas eu quero ser trifásico. Não tem problema. A concessionária vai ligar a trifásico que você pediu. Só que você vai pagar a diferença do medidor monofásico para o trifásico. Que ela tinha que instalar o monofásico, de responsabilidade dela. Mas você quer trifásico, você vai pagar a diferença do medidor. E a outra diferença que tem para as pessoas, que às vezes muita gente não entende direito, a tarifa é a mesma, tanto o trifásico, quanto o monofásico, quanto o bifásico. É tarifa residencial, a tarifa é a mesma. O que diferencia um do outro é a taxa mínima. A taxa mínima do monofásico é 30 kWh. A taxa mínima do bifásico são 50 kWh. E a taxa mínima do trifásico são 100 kWh. O resto, o consumo é a mesma coisa. O pessoal achando que se colocar trifásico, o consumo vai baixar, não. O trifásico apenas vai equilibrar a sua carga, se for trifásica, a distribuição nas 3 fases. Monofásica fica mais pesado numa fase só. Mas a tarifa é a mesma. E a quantidade de consumo, o que o aparelho consome, tanto faz no monofásico quanto no trifásico, é a mesma coisa. Espero ter respondido. Ou seja, né, seria bom que cada consumidor verificasse exatamente, né, o seu consumo para poder adequar e não acabar pagando, né, taxas, que no caso são mínimas, não é isso? Como taxa mínima.
a taxa mínima, porque às vezes a pessoa tem uma residência no interior, né, que às vezes tem uma ou duas residências, às vezes a casa fica lá fechada, e sem ele saber, um baixo consumo, que já existia antes, e deixa no bifásico ou trifásico, e sem ele saber, está pagando uma taxa muito maior, concorda? Positivo. Tá? Pessoal, é bom saber disso, porque se ficar no trifásico, a taxa mínima é 100 kWh. Numa tarifa num preço final hoje em torno de 80 centavos, 90 centavos, ele vai pagar R$90. Se ele for monofásico, ele ia pagar 30, 38, R$24, bem mais baixo do que o trifásico. As pessoas, é bom saber disso mesmo. Ou seja, isso em um ano dá quase R$600 de diferença, né? É, positivo. Eu, na minha casa aqui, mesmo quando eu fiz a reforma dela aqui, passou em meio ano em reforma, era trifásica, eu pedi para mudar para monofásica, para poder exatamente reduzir essa taxa mínima. Só que continua até hoje monofásico, e foi até bom que eu instalei a energia solar aqui, foi até melhor. Ok, professor, muito obrigado. Positivo. Professor, enquanto não aparece nenhuma pergunta, eu vou fazer a minha. Positivo. No caso do fator X, ele vai ser o mesmo para todas as empresas? Assim, seria até interessante o senhor explicar também para o pessoal, né, que não tem, que ainda está no início, o que é o fator X, né? Esse fator X se chama, é o fator de potência? Exato. Isso você merecia até um outro encontro desse aqui, que é já um assunto mais amplo. O fator de potência é cobrado do consumidor. O motor, para ele funcionar, ele tem dois tipos de energia. Ele consome uma energia ativa, que é transformada em CV no eixo do motor, mas ele tem um campo magnético, ele consome energia reativa. Aí a legislação da ANEEL falou o seguinte: do total de energia que eu estou entregando para você, para esse motor, você pode ter, no mínimo, 92% de energia ativa, que é transformada em CV, e apenas 8% de energia reativa, que não trabalha nada, é uma energia que chama reativa. O motor troca energia com o gerador. Se você tiver abaixo disso, quer dizer, 90% de energia ativa, desse total, do 100% que a concessionária está me entregando, e 10% de energia reativa, os 2% excedente ela vai te cobrar como consumo reativo excedente. Aí é o fator de potência, que para o residencial, por enquanto, ainda não está sendo cobrado, mas residências novas de porte maior já está sendo cobrado. Inclusive, estava sendo cobrado de um colega da Coelba. O próprio colega da Coelba, a residência de um apartamento de Salvador, estava sendo cobrado consumo reativo excedente, tirando que instalou um capacitor para ele lá. Isso seria uma outra palestra que a gente pode marcar para um futuro próximo aí. A gente vai falar sobre o fator de potência. É um assunto bastante interessante. Ok, obrigada, professor. Felipe Marques, ele disse que tem uma pergunta para fazer. Ele deve estar escrevendo. Positivo. Enquanto isso, alguém tem mais alguma pergunta? Alguma contribuição? Boa tarde, professor Stefani e professor Antônio de Almeida. Deixa eu fazer uma pergunta aqui boba, como consumidora. Professor, eu queria saber se é uma prática legal receber duas contas de energia. A conta geralmente eu vejo, acontece, né, tanto com a Coelba quanto com a CELP, enfim, de a gente receber duas contas de energia, né? Tanto a conta do mês passado quanto a conta do mês que a gente ainda nem consumiu. Essa é uma prática legal? E por que isso acontece? Olha, isso já aconteceu até comigo aqui. A gente fica muito preocupado quando a conta chega vai pagar. Agora não chega, a gente não esquece, não liga. Aí tem meses que com problema no sistema comercial da concessionária lá da CELPA, Coelba, seja lá quem for, aquela conta não foi emitida, não faturou. Aí no outro mês ele vem duas contas. Quer dizer, se você tem que observar o período de consumo. Uma conta vai estar, por exemplo, de 15 de abril até 15 de maio, e a outra de 15 de maio a 15 de junho. Então está certa. Vencendo, às vezes, até no mesmo dia. Prejudica o consumidor isso. Então tem que ficar atento se a conta não vier, para ligar para a concessionária para poder emitir a conta, porque senão duas contas para vencer no mesmo mês é complicado. Já aconteceu comigo e com vários clientes meus aqui, que chega, rapaz, está com duas contas, eu vou olhar lá, são meses diferentes. Mas, por causa de problemas no sistema comercial da Coelba, foi julgada para frente um vencimento de duas contas bem diferentes no mesmo dia. Isso acontece.
Perfeito, obrigada, professor. Obrigada pela pergunta, professora Camila. Ela é da UFOB aqui também, professor Antônio. Tudo bem. Estamos aguardando o Felipe Marques, que disse que ia fazer uma pergunta escrita. Enquanto ele deve estar escrevendo, alguém tem mais alguma contribuição? Pronto. O Lucas Ribeiro, ele é daqui da UFOB de Lapa. Ele coloca: consumidores residenciais de baixa renda ficam isentos de algumas tarifas ou é só o preço do quilowatt-hora que é mais barato? Salvo me engano, que eu não tenho muita experiência com consumidor assim, na parte de baixa renda, mas baixa renda ele tem a isenção do ICMS, que não é da Coelba, aí é do governo do estado, mas o consumo até 50 kWh ele é isento. Agora, eu acho que o PIS e o COFINS ele é obrigado a pagar. Agora, a tarifa de energia para o consumidor baixa renda ela é mais baixa. Aí tem que olhar no sistema de tarifário da Coelba, que lá tem essas informações. Realmente, eu nunca trabalhei com um consumidor baixa renda, eu fico um pouco sem saber essa informação. Professor, tem muita diferença dos serviços prestados, quase não saía, no caso da Coelba para Energisa, CEMIG, tem muita diferença em relação à forma como eles trabalham ou é um padrão? Não, tem diferença. Por exemplo, aqui na região é o Grupo Neoenergia, que agora é a mesma empresa, Coelba e CELP. E tem diferença no atendimento, até nas tarifas, a tarifa de CELP é um pouco mais cara que a da Coelba. Tem diferença no atendimento, na rede. A CELP, por exemplo, aqui em Petrolina, usa cobre na rede secundária, na rede de baixa tensão. A Coelba usa alumínio. E até agora não se entenderam ainda para unificar esses procedimentos. Mas tem diferença, e bastante, de uma para outra. Alguém tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma contribuição? Algum questionamento a fazer para o professor Antônio? Eu tenho. Sobrinho, você pode aguardar só um momento enquanto o Paulo pode responder para fazer a dele? Ok. Obrigada, professor. Vai lá, Paulo, pode fazer a sua pergunta. Obrigado. Olá, professor, boa tarde. Eu sou o professor Paulo, daqui do IFBA. Eu tenho uma curiosidade na relação histórica entre a guerra das correntes, da corrente alternada e da corrente contínua, que eu percebi que você falou um pouquinho no início, né? Isso. E aí, teve aquela disputa entre Thomas Edison, né, e o Westinghouse. E aí, na realidade, o que eu queria saber mesmo era assim, o porquê que acabou sendo tomado como corrente alternada para a distribuição da nossa energia elétrica e não a corrente contínua, né? Quais são exatamente as vantagens de uma sobre a outra? Ou foi apenas um artifício político da época, ou influência de um sobre o outro? Pronto, gostei da sua pergunta, é um assunto também que me empolga bastante, é a guerra das correntes entre o Westinghouse e o Nikola Tesla. Não, o Edison e o Nikola, na realidade, o Westinghouse era apenas um empresário, né? Isso. O pessoal mesmo que mexia com a técnica era Edison e Tesla. E o Tesla, exatamente. Isso. O problema é que a corrente contínua, você não pode aumentar e baixar a tensão dela. Ela não passa no transformador. E a corrente alternada passa no transformador, você pode pegar uma tensão de 220, passar para 3.800 e vice-versa facilmente. E a corrente contínua não pode. E a outra grande vantagem da corrente alternada é que ela a trifásica gera um campo giratório no espaço, que o motor funciona muito mais fácil do que corrente contínua. Foi o que Tesla teve até por intuição, ele descobriu esse princípio do campo girante. A gente pode até fazer outra parte, que isso aí é um assunto que eu gosto, o campo giratório. Eu tenho até experiência, tenho até vídeo na Univasf que eu coloco o campo giratório lá, é bastante interessante. Então, o que fez a grande vantagem da corrente alternada sobre a corrente contínua é isso. Se fosse tudo transmitido em corrente contínua, que existe no Brasil, uma linha de 600 mil volts, em Itaipu, transmitindo em corrente contínua, porque ela o Paraguai é 50 Hz, o Brasil é 60. Uhum. A energia que o Paraguai não compra, que sobra, o Brasil recompra, só que ele tem que transformar em 60 Hz. Aí é mais complicado. O que eles fazem? Pega os 50 Hz, transforma em corrente contínua, transmite isso em corrente contínua e depois transforma novamente em corrente alternada com inversor. É um processo bastante sofisticado isso. Mas a grande vantagem da corrente alternada é isso, que ela pode ter o seu valor de tensão
elevado ou baixado de acordo com a necessidade e a formação do campo giratório. Essa é a grande vantagem da corrente alternada, por isso que ela se sobrepôs à corrente contínua e ficou até hoje. Perfeito, professor. Muito obrigado, querido. Nada. Sobrinho, pode fazer sua pergunta. Obrigado, Stefânia. Professor Paulo Correia, que prazer vê-lo aqui novamente, ok? É sempre bom. Inclusive, preciso pegar o telefone teu, tá ok? Para que possamos manter contato mais uma vez. Bem, eu gostaria de fazer a pergunta ao professor, já tem mais perguntas aqui, né, do Felipe Marques, né, professor Stefânia? Então, eu vou ser bem rápido. Como nós temos diversos engenheiros eletricistas, quer dizer, diversos discentes, né, do curso de engenharia elétrica, eu gostaria que, se eu pudesse, professor Almeida, colocasse, né, já que o senhor também está à frente de uma empresa aí em Petrolina, e que vê os maiores, né, problemas dessas empresas, né, junto justamente à concessionária ou diretamente, às vezes até acesso, dependendo do tamanho da empresa. Então, eu gostaria que o senhor pudesse resumir quais são os problemas, né, que um engenheiro eletricista pode resolver, né, tipo, assim, dos da sua empresa, em relação, né, às concessionárias, né, de energia elétrica. Quais são esses maiores problemas que o senhor encontra? Obrigado. Pronto, eu entendi a sua pergunta. Por exemplo, a Caraíba Metais, ela é um consumidor de 230 kV. E na época que eu entrei na Coeba, tinha uma briga, a Coeba queria pegar essa fatia do mercado, porque um consumidor desse porte aí, a conta de energia é lá em cima. E ela era da Chess. A Chess fornecia diretamente para ela, que eu acho errado. Né? A Chess é geradora, é indústria. Ela fabrica energia, entre aspas. E a Coeba é distribuidora, é comercializadora. Só que a Coeba, na época, não sei se de lá para cá ela conseguiu, mas não conseguia passar esses 230 kV para ela, ficou com a Chess. Agora, dentro da sua pergunta, a dificuldade que a gente encontra aqui em CELP, com Coeba, é exatamente um contrato de energia, que você quer modificar uma demanda, uma ultrapassagem, que você quer um contato com o pessoal. Felizmente, eu tenho muita amizade dentro da Coeba, porque eu trabalhei lá dentro 11 anos, né? Tem amizade. Agora, a CELP já é muito mais complicado. Você tem uma certa barreira, eles travam, você não consegue falar, principalmente agora nessa pandemia, que está um home office, você não consegue contato com as pessoas, rapaz, é uma dificuldade danada. Você quer uma tarifa de irrigação para um consumidor rural, não consegue, porque não consegue falar com as pessoas, você não consegue levar um documento pessoalmente, não é fácil, não. É muita dificuldade para você o contato com seus concessionários. Então, o Coeba, para mim, é mais fácil, porque eu trabalho lá dentro, tem contato lá dentro, de pessoas que me conhecem e tal, e me atende, de certa forma, até bem. Agora, a CEP já é bastante mais complicado. Não sei se eu respondi a sua pergunta, se essa era a dúvida. Bem, assim, totalmente não, porque eu queria, assim, você me citou uma das coisas, que seria a mudança tarifária, ok? Então, a empresa sair de uma para ir para outra, ok? Desculpe, eu agora abri o microfone. Bem, você me explicou uma, que seria a mudança tarifária, a solicitação de uma mudança tarifária. De verde para azul, de azul para verde, e vice-versa. Isso. Esse provavelmente deva ser o principal problema. Mas existem outros problemas, né, que, no caso, o engenheiro eletricista estaria apto a resolver esses problemas junto às empresas, a seus clientes. Então, assim, eu gostaria que você elencasse essa não sei se são 5, 10, os maiores problemas, né, que você, na sua empresa, né, encontra em relação às soluções, né, junto a seus clientes, só para que os participantes pudessem entender melhor isso. O engenheiro eletricista, pela própria formação dele, ele pode atuar em qualquer área aí, junto à concessionária. Novos projetos,
análise de tarifa, mudança de classificação, mudança de contratos, de maneira geral. Agora, ele vai encontrar dificuldade na concessionária, exatamente porque é um sistema travado. É pesado que você conseguir uma coisa lá. Eu tenho praticamente 6 meses que eu pedindo uma tarifa de irrigação para um cliente aqui, pequeno porte, é grupo B. Não consegue. Porque ele tem um débito lá que a conta estava errada, ele não pagou porque a conta estava errada, a conta estava muito superior ao valor real, e não consegue botar a tarifa de irrigação para ele porque tem esse débito que não é culpa dele, que ele não pagou porque a conta estava errada. E a Coeba não corrige, já tem mais de meio ano. Então, essa dificuldade, nossos colegas aí, engenheiros que estão entrando no mercado agora, vão ter. Aprovação de projeto. Eu não mexo mais com projetos não, mas minha filha está mexendo. Ela que apresenta um projeto lá, ou não aprova, ou esquece, ela te apresenta de novo, não sai. Rapaz, é uma confusão danada. Ela está sofrendo com isso também. Espero ter respondido aí a sua pergunta. Ok, professor, respondeu sim. Muitíssimo obrigado. Temos mais uma pergunta escrita aí. Professora Estefânia, obrigado. Disponha, sobrinho. Vamos lá. Felipe Marques. Como ele não colocou identificação, imagino que ele seja o da UFOP. Ele fala assim, professor. É sobre aquilo que respondeu anteriormente sobre a ligação monofásica e trifásica. Preciso fazer uma reforma elétrica aqui em casa, como o senhor fez. A potência total dimensionada seria de 30 kW. A instalação aqui existente é monofásica. O certo seria trocar para trifásica ou fazer como o senhor, reformar a fiação interna e optar somente pela energia solar a fim de economizar. Ou são casos diferentes? Eu não entendi a pergunta direito. Ele falou que foi uma reforma na instalação ou está fazendo uma reforma na casa? Eu não entendi direito. Ele disse que está fazendo, pelo que eu entendi, uma reforma na casa. E que a potência total que ele dimensionou foi de 30 kW. Aí ele faz o 30 kW. Aí ele faz o questionamento que seria interessante trocar para a trifásica, né? Trocar para a trifásica, ou fazer como o senhor fez, só reformar a fiação interna, para que pudesse, então, fazer a instalação fotovoltaica, né? A energia solar, a fim que ele colocou lá para economizar. Ou, nesse caso, como ele está abordando, seriam casos diferentes, a da instalação que ele está optando em fazer pelo que o senhor fez. Eu acredito que a pergunta seria assim. Se a carga dele está fazendo a reforma na casa, a carga subir, tem que comunicar isso à concessionária. E ela vai ver se entre 15 e 30, como eu falei anteriormente, não sei se a legislação mudou, se na época que eu estava na Coeba, entre 15 e 30 é bifásico, e acima de 30 é trifásico. Se ele quiser trifásico, se for a Coeba estabelecer que é monofásico, se ele quiser trifásico, ele paga a diferença de medidor. Isso assim, para mim, por exemplo, como monofásico, ficou mais fácil a instalação da energia solar fotovoltaica. Agora, uma coisa não independe da outra. Ele pode pedir, não precisa fazer reforma na instalação para poder mudar para bifásico ou para trifásico. Claro, se você mudar de monofásico para bifásico ou trifásico, você vai ter que mudar internamente o circuito. Isso aí não é uma coisa muito, muito barata, não. Agora, se for o contrário, não. O contrário é fácil. É só fechar as 3 fases numa só e pronto. Agora, não tem alguma coisa muito a ver com a energia fotovoltaica, não. Se for monofásico, é mais fácil. Fica mais barato o sistema. O inversor é monofásico, é mais barato. O trifásico é mais caro. Espero ter respondido a pergunta do nosso colega aí. Ivânia UFOB. Se a corrente alternada é superior à corrente contínua, por que foi optado pela corrente contínua na subestação de Xingu? Eu posso responder. O que aconteceu foi isso, porque tem a geração lá em Itaipu, que é em geração em 60 Hz e tem 50 que é para o Paraguai, que lá 50 Hz é diferente. Como o Paraguai não compra toda essa geração, 50 Hz volta para o Brasil, só que o Brasil é 60. Então eles tiveram que transformar em corrente contínua. Olha só a confusão, é pegar a corrente alternada de 50 Hz, retificar, transformar em corrente contínua, aí optaram por transmitir isso, parece que é essa subestação de Xingu, se eu não me engano. Aí quando chega lá na subestação em corrente contínua, a distribuição é toda em corrente alternada. Aí tiveram que fazer a inversão, ou seja, passar a corrente
contínua para corrente alternada de 60 Hz para poder distribuir. Olha que confusão e a perda de energia nesse mecanismo de retificação e inversão novamente. Há uma perda aí. Uma perda em corrente contínua na linha de transmissão é menor do que a corrente alternada. A corrente alternada tem a dificuldade que você tem a impedância do sistema, né? E na corrente contínua você só tem a resistência. Mas corrente alternada, a transmissão é feita em corrente alternada e a distribuição de energia principalmente, porque ela pode ser transformada facilmente. Espero ter respondido a questão do nosso colega aí. Alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento ou alguma contribuição a fazer para o professor Antônio? Eu recomendo aí aos nossos colegas e alunos aí assistirem no YouTube aí a Guerra das Correntes, que é muito interessante. Eu sempre passo, nas primeiras aulas que dou na Univas, eu passo esse vídeo porque a pessoa entender essa Guerra das Correntes é interessantíssimo. No YouTube encontra vários vídeos aí sobre Nikola Tesla, mestre dos raios. Enfim, então, professor, se ninguém fez mais nenhuma, Paulo Corrêa está fazendo até uma observação, que fizeram até um filme. Esse filme, ele tá eu queria saber se ele está no YouTube, que aí eu vou procurar de novo. Tem vídeos lá, se eu não me engano, são a Guerra das Correntes, são 60 minutos, são 4 vídeos de 15 minutos. É que fizeram, na verdade, Hollywood entrou nessa jogada e eles fizeram um filme que estreou no final do ano passado, dezembro de 2019, sobre a Guerra das Correntes. Tem no Netflix. Rapaz, vou procurar, não sabia que tinha, hein? Vou procurar. Botaram lá atores famosos, fizeram todo o estardalhaço, aquela coisa de Hollywood mesmo. Rapaz, vou procurar, no Netflix tem, pronto, vou procurar. Obrigado pela informação. Nada, querido. Se não tem mais nenhuma pergunta, né? Eu gostaria de agradecer ao professor Antônio pela sua disponibilidade e ter aceito o nosso convite em estar dando essa palestra para nós. Foi de grande valia e nós da UFOB estamos abertos também para qualquer trabalho em conjunto que possamos estar aí tendo essa parceria grande e proveitosa, certo? O professor Sobrinho quer falar alguma coisa? A professora Andressa, que é a coordenadora do colegiado. Professora Andressa, professor Almeida, eu gostaria mais uma vez de agradecer Professor Antônio, a tua presença aqui, estamos muito felizes, todos nós da UFOB, eu, professora Estefânia, professora Andressa, professora Nútia, professor Clemilson, professor Ademário, professor Eric Ribeiro, professor Manuel Silva, não sei se me esqueço de alguém, Estefânia. Professor Leandro. Isto, por favor, não quero ser injusto com ninguém, ok? E todos nós do projeto Café Elétrico versão 3, agradecemos a vossa presença, tá bom? Esperamos, né, novos contatos, né, e novas oportunidades para que possamos estreitar mais, né, essa nossa amizade, ok? Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade também que eu tive de fazer essa. Eu não estou muito acostumado ainda com essas mídias digitais aí fica meio enrolado, mas eu acho que saiu a contento aí. Agradeço também essa participação de todos vocês aí que fizeram as perguntas. Perguntas, às vezes, até bastante interessantes. E qualquer dúvida, deixei meu e-mail lá. Pode passar que eu respondo pelo e-mail que for necessário. Obrigado. Professora Andressa. Professor Antônio, nós queremos agradecer em nome do Colegiado de Engenharia Elétrica pela sua disponibilidade, por ter atendido o nosso convite, né? Também queremos do nosso encontro de amanhã, às 16 horas, né? Nós colocamos aí no chat também o nosso grupo do WhatsApp, então fiquem à vontade para estarem conosco e esperamos tê-los de volta aqui.
Mais uma vez, professor Antônio, obrigada, conte conosco, qualquer coisa nós estamos, pessoal. A oportunidade que eu tive de transmitir essas informações, que às vezes é muito difícil obtê-las de outra forma. É bastante complexo a relação consumidor-coelba, a resolução 414, que eu espero que todos possam lê-la. Agora já tem 140 artigos, bastante complicada, mas é interessante para quem está entrando na área aí ler essa resolução. Eu que agradeço e muito obrigado a todos e tenham uma boa tarde e uma boa noite. Né? Boa noite. Pessoal, não esqueçam de fazer o check-in e esperamos encontrá-los amanhã às 16 horas com o nosso palestrante, que é o professor mestre Matheus Barbosa, com o tema Como transformar a crise em oportunidade. Não percam. Muito obrigada e que todos tenham uma boa noite. Boa noite.